No caminho de volta para casa depois de uma grande festa de Páscoa da família em Charleston, quando eu tinha 16 anos, sofri um acidente horrível na I-26. O médico disse que eu precisava de uma cirurgia de emergência dentro de 1 hora ou eu não sobreviveria. Minha mãe e minha irmã mais nova estavam em um spa de luxo naquela tarde. Quando o hospital colocou minha mãe no viva voz, as palavras exatas dela foram: "Se ela não resistir, me avisem depois. Estamos no meio de um tratamento e eu não vou assinar nada agora. Meu nome é Serenity Carver e hoje tenho 21 anos." 18 dias depois, quando finalmente abri os olhos, o prontuário no pé da minha cama havia sido discretamente atualizado. Não mostrava mais minha mãe como minha responsável legal. Havia outro nome ali. E esse novo responsável era. Se você já viu as pessoas que deveriam te amar acima de tudo virarem as costas no momento em que você mais precisava, deixe as palavras aí. Eu já vi isso nos comentários, então sei que não sou a única. Aperta o botão de seguir se quiser descobrir exatamente quem apareceu quando a minha própria mãe foi embora, porque a história só fica mais maluca a partir daqui. Deixe eu te levar de volta a como tudo começou. Eu cresci numa casa grande e branca em James Island, bem perto de Charleston. Meu pai morreu de leucemia quando eu tinha 6 anos. Numa semana, ele estava me ensinando a andar de bicicleta na garagem, na outra, tinha partido. Depois do funeral, a única pessoa que continuou aparecendo todo fim de semana foi o pai da minha mãe, Clarence Brooks. Todo mundo no condado conhecia ele como o ex-chefe de polícia que nunca se aposentou de verdade e só trocou o distintivo por uma vara de pescar e uma cadeira de balanço. Ele chegava na sua velha caminhonete Ford, trazia camarão com gritos do lugar favorito dele em Shen Creek e me deixava sentar no banco da frente enquanto contava histórias de quando perseguia contrabandistas por estradas de terra. Para mim, ele não era Clarence. Era simplesmente vovô único adulto que nunca falhava comigo. Minha mãe, Harmony Carver, sofreu por cerca de 1 ano. Depois, conheceu Colin Reed em algum gala de caridade no centro. Colin era dono de metade das novas construções em Kiva Island e dirigia um Range Rover preto que sempre cheirava a couro novo. 2 anos depois, eles se casaram numa cerimônia à beira-mar da qual eu mal me lembro. 9 meses depois, Heaven chegou loira, barulhenta e instantaneamente o centro do universo. De repente, a casa tinha um berçário, uma babá e um conjunto inteiro de novas regras. Meu quarto foi movido para o canto de trás, em cima da garagem, para que Heaven tivesse o quarto maior com varanda. Meus troféus de futebol desapareceram em caixas. Minha mãe começou a me apresentar como a minha filha mais velha, em vez de usar o meu nome, como se eu fosse uma figurante na foto da família de outra pessoa. Quando completei 14 anos, eu era basicamente invisível. Colin pagava por tudo, mas nunca olhava para mim a não ser quando eu atrapalhava. Heaven ganhava roupas novas todo semestre. Eu ganhava uniformes usados da escola particular que eu nem frequentava. O único lugar onde eu ainda me sentia querida era na casinha de tijolos do vovô, em West Ashley, a 20 minutos cruzando a Ravenel Bridge. Ele mantinha minha velha bicicleta na garagem, o freezer sempre cheio de picolés e nunca perguntou por que eu passava todos os fins de semana livres lá. O fim de semana de Páscoa, quando eu tinha 16 anos, deveria ser diferente. Vovô organizou seu churrasco anual, 3 mesas compridas sob os live oaks, low country buil, ovos recheados, chá doce em potes de vidro. Primos que eu não via há anos voaram para participar. Tinha música, crianças correndo por todo lado, cheiro de carvão no ar. Eu usava o vestido amarelo claro que o vovô tinha comprado para mim no mês anterior porque disse que combinava com meus olhos. Por algumas horas, quase pareceu como nos velhos tempos, como se talvez eu ainda pertencesse a algum lugar. Foi então que ouvi minha mãe ao telefone, perto da mesa de sobremesas. Ela estava rindo e contando para alguém que ela e Heaven tinham marcado um dia de spa para mãe e filha na manhã seguinte. Limpezas de pele, massagens, o pacote completo. E depois disso, iriam voar para as Bahamas nas férias de primavera só os 3, ela, Colin e Heaven. Meu nome surgiu na conversa. Eu fiquei ali, segurando um prato de pudim de banana, sentindo ele esfriar nas minhas mãos. Disse ao vovô que estava com dor de cabeça e precisava ir embora mais cedo. Ele tentou insistir, mas percebi que algo estava errado. Eu só queria sair dali. Ele me entregou as chaves do Jeep Wrangler 1998 que tinha me ajudado a comprar com o dinheiro do meu trabalho de verão como salva-vidas.
Dirija com cuidado, minha menina. Me manda mensagem quando chegar. Eu prometi que sim. Já estava escurecendo quando entrei na I-26 sentido oeste. Uma tempestade de primavera chegou rápido, do jeito que sempre acontece no céu do Low Country ficou verde, chuva caindo em paredes. Os limpadores no máximo e ainda assim perdendo a briga. O trânsito diminuiu até quase parar. Eu deixei o rádio bem alto para me manter acordada, tocando alguma música country antiga que o vovô adorava. Os faróis viraram riscos brancos e vermelhos. Eu não vi o caminhão até ser tarde demais. O motorista perdeu o controle, derrapou e atravessou 3 faixas, atingindo o lado do motorista do meu Jeep a pelo menos 100 km por hora. O metal gritou. O vidro estourou. O mundo virou 2 vezes, o teto afundando antes do carro finalmente deslizar e parar de cabeça para baixo encostado na mureta. Lembro do cinto cortando meu ombro, do gosto de sangue, do silêncio repentino depois da batida e depois, nada. Em algum lugar distante, sirenes começaram a gritar vindo em minha direção. A sala de emergência do MUS era puro caos. Médicos gritavam códigos. Monitores apitavam. Alguém continuava pedindo mais bolsas de negativo. Eles me levaram direto para a sala de trauma 1. Rasgaram minhas roupas em segundos. Agulhas entraram nos 2 braços, tubos desceram pela minha garganta. Um cirurgião, com o jaleco manchado de sangue, se inclinou sobre mim e disse que minha pelve estava em estilhaços, meu baço tinha rompido, eu estava sangrando dentro do crânio e tinha menos de 1 hora antes que a situação se tornasse irreversível. Eles precisavam de consentimento dos meus responsáveis para me levar à sala de cirurgia imediatamente. Uma enfermeira de olhos gentis segurou meu celular, rolou a lista até o número da minha mãe e apertou para ligar no FaceTime. A chamada conectou no 3º toque. Ouvi música de spa e o zumbido baixo das cadeiras de massagem. O rosto da minha mãe apareceu máscara facial ainda no lugar, rodelas de pepino sobre os olhos. Heaven estava deitada na maca ao lado, fones no ouvido, rolando o TikTok. Senhora Reed, aqui é a enfermeira Alvarez, do trauma do MUS, disse ela, inclinando a câmera para que Harmony visse meu rosto coberto de sangue e o tubo do ventilador. Sua filha sofreu um acidente grave. Ela tem ferimentos com risco de morte e precisa de cirurgia imediata. Precisamos de consentimento verbal agora, ou ela pode não sobreviver à próxima hora. Harmony tirou uma fatia de pepino e semicerrou os olhos para a tela. Heaven puxou um dos fones, inclinando-se para olhar. O médico entrou na imagem. Senhora, estamos lidando com múltiplas fraturas, hemorragia interna, possível inchaço cerebral. Precisamos operá-la imediatamente. Harmony soltou um suspiro longo, como se tivessem pedido para ela mover o carro. Se ela não aguentar, me liguem quando acabar, disse, com a voz completamente indiferente. Estamos no meio de um tratamento e eu não vou dirigir até o centro para assinar papel nenhum. Heaven soltou uma risadinha curta e seca, cobriu a boca, e então tirou um print do meu rosto despedaçado na maca. Vi os polegares dela voando pela tela. Mais tarde, eu descobriria que a legenda que ela mandou no grupo de amigas era, finalmente um pouco de paz. A mão da enfermeira tremia segurando o telefone. Um médico atrás dela murmurou, Jesus Cristo. Outro sussurrou, grava isso. A enfermeira tentou de novo. Senhora, isso é um requisito legal para uma menor. Mas Harmony a interrompeu. Liguem para o meu pai, Clarence Brooks. Ele resolve. Pagamos o dia inteiro aqui. E encerrou a chamada. A equipe de trauma ficou olhando para a tela preta. Um dos residentes parecia prestes a arremessar o telefone contra a parede. Eles rolaram para o próximo contato de emergência, vovô. A velha caminhonete Ford dele já estava na estrada quando o hospital conseguiu falar. Ele tinha acabado de sentar na varanda para limpar camarões para o jantar do dia seguinte. No segundo em que ouviu Serenity em estado crítico, largou tudo e arrancou rumo a Ashley River Bridge, ainda usando as botas de borracha e o avental manchado de sangue de peixe. A chuva martelava o para-brisa. Relâmpagos iluminavam o céu. Ele fez o trajeto de 25 minutos em 16. Arrombou as portas da emergência encharcado até os ossos do crachá de policial dos tempos antigos ainda preso no cinto, por hábito. A enfermeira-chefe olhou uma vez para o ex-chefe de polícia aposentado e o deixou passar imediatamente.
Ele assinou cada formulário que colocaram na frente dele sem ler uma única linha, a mão tremendo tanto que a caneta arranhava o papel. Permitirá que ele entrasse na sala apenas tempo suficiente para me ver tubos por todo lado, meu rosto inchado a ponto de ser irreconhecível. Ele se inclinou perto do meu ouvido e sussurrou a mesma coisa que dizia quando eu tinha pesadelos, ainda criança. Tô aqui com você, minha menina. O vovô tá bem aqui. Então eles me levaram às pressas para a cirurgia. Ele puxou uma cadeira de metal até a parede de vidro do centro cirúrgico e se sentou. Não se moveu pelas próximas 9 horas. Nem quando as enfermeiras ofereceram café, nem quando a sala de espera esvaziou, nem quando a tempestade lá fora derrubou a energia por 12 minutos e os geradores entraram em ação. Quando finalmente me levaram para a UTI pouco antes do amanhecer, ele seguiu a maca, ainda segurando a mesma mão fria que tinha ficado mole horas antes. Os 18 dias seguintes se tornaram os mais longos da vida do vovô. A UTI cheirava a antisséptico e medo. As máquinas chiavam e apitavam num ritmo que não deixava ninguém esquecer o quão fina era a linha entre ficar e partir. Vovô tomou posse da poltrona de vinil ao lado da minha cama e se recusou a ir embora. As enfermeiras tentaram mandá-lo para casa na primeira noite. Ele só mostrou o velho distintivo ainda guardado na carteira e disse: Não tô indo a lugar nenhum. Depois disso, ninguém discutiu. Ele dormia em intervalos de 30 minutos, cabeça caída para trás, boca aberta, ainda de botas. Quando acordava, falava comigo sem parar, voz baixa para que os monitores não o abafassem. Contava sobre a noite em que nasci, como foi ele quem me segurou primeiro porque minha mãe estava exausta. Recontava o dia em que eu tinha 8 anos e pegamos um tubarão de 1,5 metro no pier de Folly Beach e como eu gritei até ele me deixar puxar o bicho sozinha. Ele lia em voz alta o exemplar surrado de O Sol é para Todos que ele mantinha no caminhão, fazendo todas as vozes. Algumas noites ele apenas cantarolava o hino antigo que a própria mãe cantava para ele quando era pequeno, mesmo que sempre me fazia dormir no sofá dele. Os médicos entravam e saíam. Uma manhã, o neurologista disse que o inchaço no meu cérebro tinha diminuído. Outra tarde, o ortopedista avisou que minha pelve talvez nunca voltasse ao alinhamento ideal. Vovô ouvia, assentia, fazia perguntas afiadas o bastante para deixar residente suando frio e depois voltava a segurar minha mão como se nada tivesse mudado. No 16º dia, os números finalmente começaram a se mover na direção certa. Minha pressão estabilizou. Os níveis do ventilador caíram. Uma enfermeira flagrou o vovô sorrindo pela primeira vez em 2 semanas. Naquela mesma tarde, enquanto ele se inclinava perto de mim, sussurrando que os redifis estavam aparecendo e que iríamos pescar assim que eu acordasse, um homem alto de terno azul marinho apareceu na porta de vidro. O Sr. Donovan tinha trabalhado casos com o vovô 25 anos atrás. Eles ainda jogavam pôquer uma vez por mês. Vovô olhou para cima, viu a pasta na mão de Donovan e fez um único aceno lento. Nenhuma palavra necessária. Donovan deixou o hospital, entrou no Lexus prateado e dirigiu direto para James Island. Ele sabia o endereço de cor. Harmony e Heaven estavam no hall de entrada, cercadas de malas de grife. 2 malas rosa combinando estavam encostadas na porta, etiquetas já presas para um cruzeiro de 7 noites pela Royal Caribbean, saindo do porto de Charleston na manhã seguinte. Colin estava no andar de cima numa ligação de trabalho. Heaven filmava a si mesma girando com um vestido novo para postar no Instagram. Harmony conferia os passaportes pela 3ª vez. A campainha tocou. Donovan se apresentou, entregou o envelope grosso e aguardou enquanto Harmony o rasgava. Dentro havia 2 conjuntos de documentos, uma petição de emergência para retirar os direitos parentais por negligência médica contra uma menor e um processo civil aberto pelo hospital por despesas extraordinárias para salvar minha vida, além de danos morais. Ambos em nome de Harmony Reed, porque Heaven tinha 14 anos e participou ativamente da recusa, também em nome dela. O rosto de Harmony ficou branco sob o spray bronzeador. Heaven parou de gravar no meio do giro. Vocês têm 72 horas para responder, disse Donovan, com a voz calma. Depois disso, o juiz já concordou em realizar uma audiência de emergência. Harmony começou a gritar sobre advogados, erros, e como alguém ousava questionar sua maternidade. Heaven explodiu em lágrimas dramáticas, alegando que não quis dizer nada com as mensagens. Donovan simplesmente se virou e voltou para o carro. Dentro de casa, Harmony deslizou pela parede até o chão,
agarrando os papéis, o rímel escorrendo em rios pretos pelo rosto. Heaven continuava berrando que aquilo arruinaria suas férias de primavera. Colin desceu as escadas, olhou para os documentos e empalideceu. No hospital, vovô não mencionou a visita. Apenas continuou segurando minha mão, cantarolando aquele mesmo hino antigo, esperando o dia em que meus olhos se abririam. 2 dias depois, eu abri os olhos pela primeira vez. Tudo doía. Minha boca tinha gosto de metal e plástico. As máquinas ainda pitavam, mas mais baixo agora. O primeiro rosto que vi foi o de vovô por fazer a barba, olhos vermelhos, sorrindo tão largo que achei que as bochechas fossem rasgar. Oi, minha menina, ele sussurrou, a voz falhando. Bem-vinda de volta. Tentei falar. Nada saiu além de um chiado. Ele apertou o botão de chamada, depois ergueu o quadro branco no pé da cama para que eu pudesse ler. Em marcador preto, letras grandes e fortes. Responsável legal, Clarence Brooks. Eu encarei até as palavras borrarem. As lágrimas escorreram para os lados, entrando nos meus ouvidos. Ele as enxugou com o polegar, ainda cheirando levemente a camarão e ar salgado. Nas horas seguintes, entre enfermeiras conferindo sinais vitais e médicos iluminando meus olhos, ele me contou tudo. A chamada no Face Time. As palavras exatas da minha mãe. O print de Heaven. Os documentos entregues enquanto eu estava inconsciente. Ele não amenizou nada. Nunca fez isso. Chorei de novo mais forte dessa vez. Não de dor, mas de um alívio tão profundo que parecia afogar ao contrário. 3 semanas depois, me deram alta. Não para James Island, mas para a casinha cinza do vovô construída sobre estacas em Folly Beach, 15 minutos ao sul da cidade. O ar salgado entrou nos meus pulmões no segundo em que ele me carregou pela porta. Meu novo quarto antes era o depósito de equipamentos de pesca dele. Ele pintou as paredes de azul claro e pendurou os mesmos sinos de vento que fizemos quando eu tinha 9 anos. Da janela, eu podia ver o oceano avançando constante e infinito. A fisioterapia começou na segunda-feira seguinte. Aprendi primeiro a sentar, depois a ficar de pé e, por fim, a me arrastar atrás de um andador enquanto o vovô me amparava como se eu tivesse 2 anos de novo. Ele cozinhava camarão com grits toda noite porque era macio o bastante para minha mandíbula cheia de fios. Nós assistíamos ao pôr do sol da varanda, sentados no balanço, o braço dele ao redor dos meus ombros. Nenhum dos dois precisava preencher o silêncio. Numa tarde, meu celular vibrou no balcão da cozinha. Na tela, aparecia a mamãe. Eu fiquei olhando durante 10 toques. O vovô observava da porta, sem dizer nada. Apertei a recusar, virei o telefone com a tela para baixo e voltei para a varanda. Foi a única vez que ela tentou. Do outro lado da cidade, Colin pediu divórcio na mesma semana. A empresa dele tinha acabado de conseguir um contrato enorme com a autoridade portuária. A última coisa que ele queria era manchetes sobre abandono de menor ligadas ao nome dele. Ele saiu da casa em James Island antes mesmo da tinta secar, levando só as roupas e os tacos de golfe. Heaven surtou nas redes sociais por uns 3 dias, depois ficou totalmente quieta quando as faculdades começaram a retirar as ofertas de bolsa. Vovô nunca tocava no assunto, a menos que eu perguntasse. Quando eu perguntava, ele respondia direto: eles fizeram a escolha deles, Ren. Agora fazemos a nossa. Algumas noites, a dor me acordava gritando. Ele aparecia arrastando os chinelos, usando aquele moletom velho da academia de polícia, sentava na beira da cama e segurava minha mão até o remédio fazer efeito. Outras vezes, eu acordava com o som dele rezando em voz alta na sala voz rouca, pedindo a Deus anos suficientes para me ver inteira de novo. Quando os pontos foram retirados e os gessos viraram talas, eu já conseguia andar o pier inteiro sem parar. O vovô comprou 2 varas de pesca e um balde de camarões. Sentamos na ponta, onde a água fica verde escura, lançando linhas sem pegar quase nada, mas sem nos importar. O sol queimou o último resquício do cheiro de hospital da minha pele. Olhei para o horizonte numa tarde, o vento batendo no meu rosto, o cabelo rodopiando, e percebi que eu não estava esperando mais nada. Nem pedido de desculpa, nem explicação, nem segunda chance. Eu não queria dar nenhuma. O oceano continuava se movendo, como sempre. Alguns meses depois, chegou o dia da audiência preliminar.
O tribunal da Broad Street cheirava a madeira velha e cera de chão. Entrei apoiada em muletas, o vovô de um lado, Donovan do outro. Minha mãe estava na mesa da ré, usando um terno azul marinho 2 números maior, olhos inchados, sem maquiagem. Heaven se afundava na cadeira ao lado dela, com o blazer da escola particular, encarando o chão. A juíza era uma mulher de cabelo grisalho metálico e zero paciência. Ela ajustou os óculos e mandou o oficial de justiça rodar a gravação. A chamada de face time apareceu no telão. Meu corpo quebrado na maca. A música de spa ao fundo. A voz da minha mãe, clara e fria: se ela não sobreviver, me avisa quando acabar. A risada da Heaven. O print do meu rosto ensanguentado com a legenda que ela tinha escrito embaixo. A sala do tribunal ficou em silêncio absoluto. Um jurado lá no fundo chegou a soltar um suspiro. Donovan colocou os registros telefônicos no banco em seguida. Heaven tinha encaminhado a foto para 7 grupos diferentes em menos de 4 minutos. Uma das mensagens dizia: menos uma pessoa roubando minhas férias de primavera. A caneta da juíza parou no ar. Ela olhou para minha mãe por um longo e duro momento. Senhora Reed disse, com uma voz gelada. Em 23 anos neste tribunal, nunca ouvi um pai ou mãe falar do próprio filho dessa forma. Enquanto essa criança lutava pela vida. A custódia temporária completa é imediatamente transferida para Clarence Brooks, a partir de hoje. Nos vemos novamente aqui para a audiência permanente. Ela bateu o martelo com tanta força que o som ecoou pelo mármore. 3 dias depois, Harmony foi demitida do emprego na South Carolina State Credit Union. Checagens de antecedentes são obrigatórias para qualquer pessoa que lide com fundos federais. Negligência médica de um menor é desqualificação automática. A segurança a escoltou para fora com uma caixa de papelão nas mãos. A bolsa acadêmica integral da Heaven para o College of Charleston foi cancelada na mesma semana. A comissão de admissão citou conduta incompatível com os valores da instituição. De repente, o colégio particular que antes a idolatrava começou a sussurrar pelas costas dela. Em menos de um mês, a casa em James Island entrou em execução hipotecária. O nome do Colin já tinha sido retirado da escritura, ele assinou tudo antes para proteger os próprios bens. Mãe e filha se mudaram para um apartamento de 2 quartos na Savannah Highway, do tipo com tinta descascando e elevador quebrado. Heaven perdeu o carro. Harmony conseguiu um emprego noturno repondo estoque no supermercado para pagar o aluguel. Enquanto isso, eu comecei a terapia de verdade. 2 vezes por semana, uma van me buscava para reabilitação física ambulatorial no MUS. Aprendi a subir escadas de novo, a equilibrar numa bola Bosu, a confiar nas minhas próprias pernas. O vovô me levava todas as vezes, esperava no saguão lendo as mesmas 3 revistas de pesca até eu sair suando e tremendo. Às quintas, eu via uma conselheira de trauma chamada Doutora Rivera. Sentávamos no escritório pequeno que cheirava a lavanda e falávamos sobre pesadelos, sobre raiva, sobre o dia em que percebi que nunca mais queria ouvir a voz da minha mãe. O vovô esperava no caminhão, janelas abaixadas, rádio na estação country, sem reclamar do calor nenhuma vez. Algumas tardes, quando a dor no quadril gritava alto demais, eu sentava no deck dos fundos e jogava pedaços de pão para as gaivotas. O vovô se sentava comigo, levando 2 chás gelados, e ficávamos olhando a maré baixar. Ele nunca tentou consertar minha raiva. Só me deixou senti-la. No fim do verão, consegui abandonar as muletas por uma bengala, depois a bengala por nada. Ainda mancava um pouco, mas o médico disse que a maior parte sumiria até meu aniversário de 18 anos. Numa noite, caminhei até o fim do pier de Folly e voltei sem parar. O vovô veio ao meu encontro carregando um cobertor e uma lanterna mesmo que o sol ainda nem tivesse se posto. Sentamos na areia, descalços, deixando as ondas lamberem nossos dedos. Encostei minha cabeça no ombro dele. Obrigada por ficar, eu disse. Ele beijou o topo da minha cabeça. Não existe nenhum lugar onde eu preferiria estar, minha menina. 7 meses depois do acidente, chegou o dia do julgamento final. Entrei no tribunal sem muletas, sem bengala, sem mancar. A cicatriz na testa ainda estava rosada, mas minha cabeça permanecia erguida. O vovô sentou logo atrás de mim, usando seu terno de domingo mesmo que vestiu no funeral do meu pai.
Harmony parecia menor do que eu lembrava, cabelo puxado para trás, apertando um lenço que nunca usou. Heaven encarava reto, braços cruzados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Donovan me chamou primeiro ao banco das testemunhas. Jurei, sentei e olhei diretamente nos olhos da juíza. Conte ao tribunal como foi. Ele pediu saber que sua mãe se recusou a ir enquanto você estava morrendo. Respirei fundo. A sala inteira esperou. Foi como se a última parte de mim que ainda acreditava que eu importava tivesse morrido naquela mesa. Respondi. Minha voz não tremeu. Aprendi, em uma frase, que eu era descartável. E a pessoa que disse isso foi a mesma mulher que costumava me ler histórias para dormir. Contei sobre acordar e ver o nome do vovô na linha de responsável legal. Sobre a única ligação perdida que nunca retornei. Sobre todas as noites em que adormeci ouvindo o som do oceano, em vez de me perguntar por que eu não era suficiente. O advogado da Harmony tentou pintá-la como estressada, sobrecarregada, vítima das circunstâncias. Falou da demissão, da execução da casa, do divórcio. Eu não olhei para ela nenhuma vez. Quando ele terminou, a juíza perguntou se eu tinha mais alguma coisa a dizer. Tenho, meritíssima, respondi. Eu não quero o dinheiro dela. Não quero desculpas. Só quero que isso acabe. Eu já tenho uma família. A juíza não precisou de muito tempo. Voltou 20 minutos depois. A rescisão permanente dos direitos parentais de Harmony Reed entra em vigor imediatamente. Julgamento civil em favor da autora e do hospital. $480 mil. A propriedade de James Island será leiloada para quitar o débito. O Sr. Clarence Brooks recebe a adoção legal completa. Caso encerrado. O som do martelo ecoou como um tiro de largada. No corredor, repórteres gritaram perguntas. Ignorei todas, segurei o braço do vovô e caminhei para a luz do sol de outubro. 3 semanas depois, o banco colocou um cadeado na porta da grande Casa Branca. Um caminhão de mudanças levou o pouco que Harmony e Heaven decidiram manter. Elas colocaram caixas num sedã velho e seguiram pela I-26 rumo ao norte para algum lugar mais barato, onde ninguém soubesse seus nomes. Nunca perguntei para onde. No mesmo mês, os documentos de adoção chegaram pelo correio. Assinei Serenity Brooks pela primeira vez e chorei mais do que no dia em que acordei do coma. O vovô emoldurou o certificado acima da lareira, bem ao lado da antiga foto de serviço do meu pai. Comecei meu último ano em uma escola alternativa a 10 minutos de Folly Beach. Turmas pequenas, professores que realmente se importavam, e ninguém sabia da história a menos que eu escolhesse contar. Eu entrei para a lista de honra em todos os trimestres e fui aceita por decisão antecipada no College of Charleston, perto bastante para eu voltar para casa todas as noites, se quisesse. O dia da formatura chegou quente e ventoso. Vesti o capelo e a beca azul clara, da mesma cor das paredes do quarto que o vovô pintou para mim. Quando chamaram meu nome, toda a turma do último ano se levantou e aplaudiu porque, àquela altura, todos sabiam quem tinha me carregado até ali. O vovô esperava no fim da escada, em seu uniforme de gala, medalhas polidas, olhos brilhando. Corri até ele, joguei meus braços ao redor do seu pescoço e deixei que me erguesse do chão como se eu ainda não pesasse nada. 5 anos se passaram desde aquele domingo de Páscoa. Tenho 21 agora, diploma de psicologia na parede e trabalho como conselheira de trauma familiar em uma ONG do outro lado da ponte, em Mount Pleasant. Todos os dias eu me sento diante de adolescentes que acreditam que ninguém jamais vai escolhê-los e posso dizer que eles estão errados, porque alguém me escolheu quando as pessoas que deveriam me amar mais viraram as costas sem olhar. O vovô completou 77 anos no mês passado. Ainda corta o próprio gramado. Ainda pesca mais do que qualquer capitão de barco de turismo da ilha. Ainda faz o melhor chimpende-grites do estado. A casa sobre estacas continua exatamente igual, os mesmos sinos de vento, a mesma cadeira de balanço na varanda, a mesma cafeteira velha sempre meio cheia. Meu antigo quarto continua azul claro. O antigo quarto de tralhas de pesca dele continua sendo um quarto porque nenhum de nós quis voltar atrás. Jantamos na varanda quase todas as noites, vendo os golfinhos perseguirem mullets na arrebentação. Ele me chama de Baby Girl exatamente uma vez por dia, geralmente quando me entrega um chá doce. Eu ainda o chamo de vovô. Nada mais soa certo. Harmony e Heaven deixaram a Carolina do Sul para sempre há 3 anos.
Pelo que soube, estão em algum lugar da Geórgia, alugando um trailer e usando sobrenomes diferentes. Nunca procurei por elas. Elas nunca procuraram por mim. O silêncio é limpo. É definitivo. É paz. Algumas pessoas perguntam se eu sinto raiva. Não sinto. Raiva consome uma energia que decidi gastar vivendo. Outras perguntam se eu perdoo. Perdão não é meu para dar, é delas para conquistar. E elas nunca tentaram. Eu simplesmente segui em frente. O que eu carrego é gratidão tão profunda que às vezes ainda me pega de surpresa. Gratidão pelo homem que dormiu numa cadeira de vinil por 18 noites. Pelo chefe aposentado que não faltou a uma única sessão de terapia. Pelo avô que transformou a própria casa em um lar e o próprio coração em um porto seguro. Família não é quem compartilha seu sangue. Família é quem fica quando seu sangue esfria numa mesa de cirurgia. Família é quem assina os papéis, segura sua mão e nunca faz você se sentir um peso. Se você está assistindo isso e está com medo, achando que não tem essa pessoa, procure melhor. Ela existe. Às vezes é o avô que você nunca imaginou que precisaria. Às vezes é o amigo, o professor, o vizinho que se recusa a ir embora. E quando você encontrar essa pessoa, segure firme. Porque família de verdade não nasce, ela é escolhida, todos os dias. Especialmente nos dias em que escolher você custa tudo para eles. Essa é a única verdade que eu sei com certeza. E essa é a minha história.